Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a nossa igreja nos apresenta para esta segunda-feira, dia em que nós celebramos Maria, Mãe da Igreja. O texto que é apresentado para nós como primeira leitura se encontra lá em Gênesis, no capítulo número 3, que nos diz assim: Depois que Adão comera do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Amados irmãos e irmãs, vamos entender melhor esta leitura. Em primeiro lugar, eu quero lhe explicar ela. Depois eu vou dar para você, então, uma ligação à Nossa Senhora desse texto. Diz assim para nós, né? Aqui mostra-nos o relato do capítulo 3, que, para quem não sabe, é o grande objetivo deste capítulo 3, é tentar explicar a origem do mal. Isso porque, quando o capítulo 3 de Gênesis é escrito, aquele povo estava vivenciando o chamado exílio babilônico. E dentro do contexto do exílio babilônico, muitas dúvidas começaram a surgir na mente do povo. Como, por exemplo, por que existe sofrimento? Por que nós estamos aqui sofrendo? Por que existe o mal? Não é? Será que é Deus que faz tudo isso ou é consequência de alguma outra realidade? Enfim. Então, o relato de Gênesis, mais do que ser um texto histórico, para nos dizer que tudo aquilo dali aconteceu ao pé da letra, ele tem como primeiro grande objetivo tentar explicar teologicamente a origem do mal, não é? A origem do pecado, como é que foi a primeira queda e por aí vai. Então, olha o que diz aqui. Aqui já acontece aquele relato posterior ao momento em que Eva e Adão comem. Então, já estamos posteriores a isso. E aqui diz que o Senhor chamou, dizendo: Onde estás? Primeira pergunta que Deus faz então à humanidade, né? Em meio aos nossos pecados, em meio a toda a nossa realidade, onde será que nós estamos? E aí, o próprio Adão mostra: eu tive medo porque estava nu e me escondi. É interessante a gente começar já a fazer uma alusão. Eu sei que não é dia da Imaculada Conceição, mas olha a grande diferença que nós já podemos pensar em relação a Maria. Enquanto a humanidade pecadora tem medo devido ao pecado e se esconde, Maria não se esconde de Deus. Maria não tem medo de Deus. Maria é toda de Deus. Maria não precisa se esconder, não precisa se maquiar, não precisa se cobrir, porque Maria não tem pecado. Né? Quanto mais nós buscamos, né, a santidade, mais a gente vai se aproximando daquela realidade sobre Nossa Senhora, não ter medo de Deus, não ter medo das promessas de Deus, não ter medo daquilo que Deus sonha para cada um de nós. Depois, começou a conversa, né? Um coloca a culpa no outro, Adão coloca a culpa em Eva, e um fica colocando a culpa no outro. Mas enfim, depois a mulher coloca a culpa para a serpente, e cada um vai jogando a culpa no outro. Mas o ponto-chave desse texto, que inclusive ele é chamado de proto-evangelho, é na verdade o versículo 15, que diz assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amados irmãos e irmãs, quem é essa mulher? Quem é que vai ferir a cabeça? Como é que vai ser toda essa questão? Então, na verdade, eu quero pontuar algumas coisas para vocês. Esse relato é chamado de proto-evangelho porque a palavra evangelho quer dizer o quê? Boa notícia, boa nova, que é resumida na pessoa de Jesus. Então, quer queira, quer não, aqui em Gênesis versículo 15, está se apontando então para a salvação proposta pela pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, soa como uma profecia, soa como algo que dá esperança, não é?
Ou seja, o homem e mulher que caíram não vão ficar assim para sempre. Nós não estamos sem jeito, nós não estamos sem soluções. Mas pelo contrário, nós temos uma promessa de que sim, haverá um tempo bom, não é? E aí, o que acontece? A grande pergunta é quem é que vai esmagar a cabeça da serpente? Quem vai na verdade, fazer isso é a descendência da mulher. Como é que eu consigo lhe explicar isso? Em primeiro lugar, o relato de Gênesis é escrito em hebraico. Não estava claro, no original, se na verdade seria uma pessoa individual ou um grupo coletivo. Não se fala. Porém, os judeus, poucos anos antes de Jesus vir ao mundo, diante do processo do helenismo, onde todos os relatos bíblicos foram traduzidos para o grego, na hora em que eles traduziram, e essa versão é chamada de Septuaginta, ou versão dos 70, eles entenderam que seria um dos filhos dessa mulher que faria isso. Eles traduzem assim esse relato, eles colocam: este descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Seria essa expressão. Só que muitos séculos depois, São Jerônimo, né, que vai escrever aquilo que nós chamamos de versão latina da Bíblia, que a gente conhece hoje como Vulgata, provavelmente, né, influenciado por toda a crença cristã, ele vai na verdade dizer que ela seria a mulher. Então, para ele, quem esmagou a cabeça seria a mulher. Mas veja que isso é uma interpretação dada, né, por ele, por São Jerônimo, justamente à luz de toda uma realidade cristã que se existia por trás. Em resumo, quem pisa a cabeça da serpente não é Maria. Quem pisa a cabeça da serpente é Jesus. É a descendência desta mulher. Mas, amados irmãos e irmãs, também, até trago para vocês uma frase, né, que eu estou aqui no papel falando, para você perceber como é que foi esse cresce nessa crença, né? Santo Efrem disse assim: assim como a serpente tinha golpeado Eva no calcanhar, o pé de Maria a expulsou. Então veja que sempre vai se tendo esse ponto. Só que esse versículo, na verdade, ele não era mariano na origem. Não era. Só que como é que a gente pode, então, marianizar, ou seja, ter uma visão agora mariana dentro desse texto, especialmente porque nesta segunda-feira é uma memória ligada a Maria. Como é que a gente pode fazer isso? E é simples. Em primeiro lugar, quem esmaga é a descendência da mulher. É Jesus Cristo. Beleza, a priori. Só que nós precisamos lembrar que Cristo é cabeça e membros. Cristo também é igreja. Nós, enquanto igreja, também participamos desse ato, né? Em que Cristo pisa a cabeça da serpente. Como? Quando nós também damos não ao pecado, quando nós também damos não a instintos egoístas, quando nós também damos não ao orgulho, quando nós damos não à nossa própria vontade e buscamos fazer a vontade de Deus. Todas as vezes em que nós de fato tentamos largar a nossa vontade e colocar a vontade de Deus acima de tudo, nós estamos, na verdade, também pisando com a nossa vida, né? E aí é interessante pensarmos que, então, enquanto igreja, nós somos filhos de Maria. Não na ordem biológica, mas na ordem da graça. É por graça de Deus, e é isso que a gente vai ver daqui a pouco no Evangelho. Por esse motivo, nós podemos então enxergar que, de fato, nós somos a descendência dessa mulher. Nós somos filhos de Maria e, enquanto igreja, nós também somos convidados a todos os dias pisar na cabeça da serpente, né? Esmagar com o nosso sim à vontade de Deus. E Maria, então, foi a mulher por excelência que fez isso. Ela, sem ter pecado, o sim de Maria foi o sim mais livre da história. Então, Maria, com a sua vida, com o seu sim, com a sua entrega, quer queira, quer não, ela também esmagou a cabeça da serpente. Então, que nós possamos aprender com Maria, tão jovem, a também dar o sim à vontade de Deus. Ela, que é mãe da igreja, ensina a nós, enquanto igreja, a sempre darmos um sim à vontade de Deus. Que a Virgem Maria interceda por ti. Espero que você tenha gostado desse estudo desta segunda-feira. Compartilhe com outras pessoas, tá bom? E deixe aqui neste vídeo os comentários do que você achou desse comentário de hoje. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal, como por exemplo no que vai sair daqui a pouquinho às 7 horas da noite. Até lá!